Pai do Senhor, irmã Jennifer. Irmã Jennifer, é Atos capítulo 8. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Aqui diz assim, ó, e também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O contexto aqui está falando da perseguição que Paulo fez contra os judeus, inclusive o capítulo 7 mostra a morte de Estevão, né? Esse é o contexto desse texto aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, isso aí é coisa de pós-tribulacionista que quer colocar a igreja no meio da tribulação. Então, associar isso aqui também com Apocalipse, associar Atos 8 com Apocalipse 9, 7 e 9, é um outro erro gravíssimo de hermenêutica bíblica, não tem nada a ver. Por quê? Porque lá em Atos 8 está falando da perseguição de Saulo ali contra os crentes. E o Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante, está falando da conversão de pessoas que foram evangelizadas pelos 144 mil judeus durante a grande tribulação. A gente tem que observar sempre o contexto. O contexto do capítulo 7 está falando de judeus que foram salvos, 144 mil escolhidos, que vão pregar o evangelho do reino aos gentios nos quatro cantos da terra durante a grande tribulação. Esta é a missão dos 144 mil judeus. Isso aqui não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Então isso aqui é coisa de pós-tribulacionista, irmã. Olha aqui, ó, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas. A gente tem que observar os detalhes na Bíblia. Depois destas coisas. Que coisa? Depois do assinalamento dos 144 mil judeus. E como fruto do evangelismo deles, uma multidão de gentios se converte durante a grande tribulação. A senhora vai ver sempre essa expressão no Apocalipse, depois destas coisas. O capítulo 7 começa assim, e depois destas coisas, que coisa? Depois do sexto selo, né? Capítulo 7 começa assim, depois dessas coisas. Ou seja, depois do sexto selo, então Deus assinala 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. A missão, é bom entender que a missão dos 144 mil judeus é evangelizar gentios durante a grande tribulação. E a missão das duas testemunhas é evangelizar judeus no muro das lamentações. Então a gente tem que saber fazer essas divisões do Apocalipse para não fazer confusão com o livro. Então o Apocalipse 7 começa assim, e depois dessas coisas, ou seja, depois do sexto selo, aí Deus levanta 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino aos gentios durante a grande tribulação. Aí, como resultado do evangelismo dos 144 mil judeus, aí o Apocalipse 7, 9 diz, depois dessas coisas, ou seja, depois do evangelismo dos 144 mil judeus, aí diz assim, olhei e vi aqui uma multidão, ou seja, uma grande multidão de gentios que vão se converter durante a grande tribulação. Isso aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Isso aqui são coisas de pós-tribulacionista, que quer colocar a igreja no meio da tribulação. Não tem nada a ver. Isso aqui é no meio da tribulação que acontece isso aqui. Aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com pau nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então João ele tem uma visão agora, ele vê uma grande multidão chegando no céu, mas essa multidão é da grande tribulação, não é a igreja aqui, a igreja já está lá, a igreja já está lá a partir do capítulo 4. Aqui, ó, o versículo 11, e todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos quatro animais. Aqui, tá vendo? A igreja já está lá.
Esses anciões aqui, ó, versículo 11, olha o detalhe. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciões, tá vendo? Os 24 anciões já estavam lá. Isso aí é uma representação da igreja arrebatada. Então, quando João tem a visão, os 24 anciões já estavam lá. A igreja, então, não é essa turma aqui, não. Isso aqui são gentios que vão se converter durante a grande tribulação. Vou repetir o versículo. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciões aqui, ó, versículo 13, olha que o detalhe aqui que as pessoas não prestam atenção. E um dos anciões me falou, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada, da igreja que foi arrebatada no capítulo 4. Os 24 anciões representam a igreja arrebatada. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? De onde que esse povo vieram? Né? Ele teve uma visão, ele não viu eles lá literalmente, porque esse povo não vai estar no céu, eles vão entrar no milênio, eles são convidados do milênio. Esse povo da grande tribulação, esses crentes que morreram na grande tribulação, eles não fazem parte da igreja arrebatada, eles são convidados a povoar um milênio. Apocalipse 20, versículo 4, quando eles vão ressuscitar ali no final da tribulação. Então, no quarto estágio da primeira ressurreição, né? A gente precisa entender isso também, isso aí é a lei das primícias. Então, João apenas teve uma visão com eles, não que eles estavam lá literalmente, só está entendendo? Então, e um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada, me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? O versículo 14 diz, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. João disse a Jesus aqui, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. O ancião pergunta, o representante da igreja, ele pergunta para João, né? O representante da igreja, ele pergunta para João. Aí João fala com o Senhor, e eu lhe disse, Senhor. João aponta para Jesus aqui. Tu sabes, porque ele sabe, ele é onisciente, né? Ele é onipresente e onipotente. Então Jesus sabe de todas as coisas. Tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Tá vendo? Da grande tribulação. A grande tribulação não tem nada a ver com Atos 8:1. Lá foi uma perseguição de Paulo. Aqui é a grande tribulação. Lá não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Aqui também não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, irmã Jennifer. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Quem estiver ensinando isso aí, com certeza é pós-tribulacionista. Não é a nossa visão pré, que é a visão bíblica, escatológica correta das Escrituras. Amém, irmã gente? Deus abençoe.